aqui faz parte da família de Deus? Levanta a mão. Todo mundo levantou a mão, né? Ontem eu perguntei, quem aqui é cristão? Quem é cristão aqui? Bom, vamos ver. Vamos ver se somos cristãos de verdade. Vamos ver se somos família de Deus, de fato e de direito. Amém. Abra a tua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 em diante. E o tema da mensagem é: salvai-vos desta geração perversa. Parte 2. Ontem foi a primeira parte. Todos encontraram? Todos acharam? Então acompanhe, por favor, a leitura do texto sagrado. É uma pregação que Pedro fez no dia de Pentecostes, quando pela primeira vez o Espírito Santo veio para ficar para sempre na vida dos eleitos, como promessa de Deus através do profeta Joel. E aconteceu, e aquela multidão que estava em Jerusalém ficou sem entender o que estava acontecendo. Alguns acharam até que aquele povo que estava batizado, que falava em outros idiomas, que estavam embriagados. E aí Pedro prega, explica que aquilo era o cumprimento de uma promessa de Deus. E ele termina a sua pregação, o texto diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Quer dizer, a palavra tocou. A palavra foi lá dentro da alma daquelas pessoas, né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que faremos? Como se tornar cristão? Como desfrutar dessa promessa? Como desfrutar dessa dádiva? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo vai habitar em vocês. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento, para que nós possamos compreender o que é que Deus tem a falar conosco nessa noite. Oremos ao Senhor Jesus Cristo agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive, o Senhor é a glória desta igreja, o Senhor é o único e soberano Deus. Nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, nós somos as ovelhas do teu rebanho e queremos aprender de ti nessa noite, queremos ouvir a tua voz, queremos receber o alimento do Espírito, o pão do Espírito que é a palavra. Quando a palavra é pregada com sabedoria, sem paganismo, sem misticismo, sem doutrinas de homens, sem tradições mentirosas, mas a palavra pura como saiu dos teus lábios. Esse é o alimento da alma, esse é o pão do Espírito. É esta palavra que nos faz conhecer o Senhor como o Senhor quer ser conhecido. É essa palavra que nos capacita a viver a nossa vida como sal da terra, como luz do mundo, a termos a certeza que somos a família de Deus, que somos cristãos verdadeiros,
porque o que existe de cristãos falsos é uma coisa impressionante, meu Pai. Mas nós não queremos fazer parte daqueles que são falsos cristãos. Nós queremos fazer parte dos que são verdadeiros cristãos. Então fala com a tua igreja nessa noite. Fala com este homem, com esta mulher, com este rapaz, com esta moça, este senhor, esta senhora, que depois de um dia de trabalho veio a esse santuário, não apenas para louvar e adorar o teu nome, não apenas para ouvir a tua voz, mas para interceder pela sua casa, interceder pela sua família. Então usa-me, meu Pai, como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade de explanar a tua palavra com verdade, para que tudo que saia deste altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual da igreja, para o amadurecimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, porque a minha suficiência vem do Senhor. E que todos que creem digam amém e amém e amém. Olha, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo. O sistema religioso moderno criou uma ideia na cabeça das pessoas de que cristão é aquela pessoa que atende o apelo de um pastor. Por isso que nas igrejas tem aquela coisa, o pastor prega, aí daqui a pouco ele diz, quem quer aceitar Jesus? Como se Jesus fosse um objeto, como se Jesus fosse uma mercadoria, fosse um produto, fosse um cafezinho, que você coloca na bandeja e sai, quem quer, quem aceita, e os homens, cheios de empáfia, né? Não, hoje não, amanhã, quem sabe, talvez, não sei o quê. Não, Jesus não é isso. Mas quando alguém levanta a mão e diz, eu aceito, aí diz, pronto, esse aqui a partir de hoje é cristão, a partir de hoje é filho de Deus. Outros dizem que se a pessoa batizar nas águas, já é a prova de que ela é da família de Deus, e tantas outras coisas. Mas não é o padrão da Bíblia. Quando a multidão perguntou a Pedro, que faremos para herdar essa dádiva? Que faremos para recebermos o dom do Espírito? Pedro disse, se arrependam, se batizem em nome de Jesus, porque aqui estava em vigor a lei, ainda se praticava o batismo nas águas. Hoje nós estamos vivendo uma nova aliança, e na nova aliança não tem mais batismo de água, o batismo é o batismo com o Espírito Santo. E ele disse, e o que vai provar que vocês verdadeiramente creram, que vocês verdadeiramente acreditaram na palavra, na verdade de Deus, é se vocês se apartarem desta geração perversa. Quem é esta geração perversa que Pedro se refere aqui? São aquelas pessoas que não são de Deus. É a descendência de Caim, é a descendência da serpente, na qual um dia nós estivemos no meio. Mas por sermos de Deus, no tempo de Deus, Deus nos chamou, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas há neste mundo, e é a maioria esmagadora da população da terra, uma geração perversa, gente que nasce, vive e morre, sem nunca dar ouvidos a Deus, sem nunca crer na palavra, sem jamais colocar Deus nos seus planos. Deus não faz parte da vida dessa gente. Eles nascem, vivem e morrem, como se Deus não existisse. É a geração perversa. Então veja, preste atenção nisso. Ao longo dos séculos, o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja de Jesus, sempre foi conhecida por esta separação da geração perversa. Quem é de Deus, quem é filho, quem já foi chamado, quem ouve a palavra e crê, o primeiro sinal de fé, a primeira grande atitude de fé que a pessoa toma para provar que creu, é separar-se da geração perversa. Infelizmente, nos dias de hoje, irmãos, os ministros de Satanás, e como tem ministros de Satanás nesse mundo, eles têm procurado mostrar que isso aqui é coisa do passado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que é possível
a pessoa ser de Deus, que é possível a pessoa ser cristã, mesmo trazendo dentro dela o mesmo estilo de vida, os mesmos pensamentos da geração perversa. Por isso a igreja está assim, ó, de gente que você olha e diz, como é que pode ser de Deus com esse tipo de atitude? Às vezes o incrédulo diz assim, ó, por isso que eu não quero saber de igreja, meu vizinho é da igreja, tem Bíblia, vai para o culto, olha o comportamento dele. Por causa disso aqui. Você lembra que eu disse no culto de ontem à noite, que a geração perversa não tem tempo para Deus. Ela tem tempo para tudo, menos para Deus. Nunca tem tempo para Deus. Você fala de Jesus, você fala de igreja, não tem um tempo, não tem um tempo. Ela tem tempo para cuidar do automóvel, ela tem tempo para correr atrás de ganhar dinheiro, ela tem tempo para assistir televisão, para ler revista, para ler jornal, para falar de futebol, para discutir política, mas ela não tem tempo para Deus. Cuidado com isso aqui. Muito cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, como é que a nossa sociedade, a sociedade incrédula, a sociedade ímpia, ensina aos jovens? Diz assim, olha, você tem que ser alguém na vida, você tem que estudar, você tem que entrar numa faculdade, você tem que ter diploma de curso superior. É sempre essa a exigência. Tem que estudar, tem que se formar, tem que ter diploma de curso superior, senão você não vai ser ninguém na vida. Aí o rapaz, a moça que recebe essa orientação, começa a estudar. Estuda de manhã, estuda de tarde, estuda de noite. Tem aqueles que, além de estudar, ainda tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Nos finais de semana, o jovem fica debruçado sobre os livros, não tem tempo para lazer, não tem tempo para nada. Todos os fins de semana, eles estão absolutamente exaustos. Por quê? Porque todo o tempo daquele jovem é para trabalhar e para estudar. Poxa, eu queria tanto estar melhor da garganta hoje, mas não estou. Bom, tudo isso que eu falei é muito louvável para o mundo lá fora. É admirável. O mundo lá fora admira gente que procede dessa maneira. É esse tipo de gente que o mundo louva, que o mundo celebra, que o mundo aplaude, que o mundo dá valor, que o mundo glorifica. Bom, para uma pessoa incrédula, eu não vejo nada de errado nesse tipo de procedimento. Mas não vejo mesmo. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: e se a pessoa for um cristão? E se a pessoa for um filho de Deus? Como é que fica isso aqui? Porque o cristão tem que dar prioridade para Deus. Ele precisa alimentar a sua alma com o estudo da palavra, com oração, com frequência aos cultos. Ora, se ele é de Deus, se ele é um cristão, como é que ele vai fazer isso se o tempo dele é todo tomado por trabalho e por estudo? Como é que vai fazer? Que lugar vai ocupar Deus na vida de uma pessoa que trabalha de manhã, de tarde, de noite, estuda de noite, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para culto, tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para nada? Como é que uma pessoa assim vai buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, se ela não tem tempo para Deus? Como? Como é que uma pessoa assim vai servir a Deus, se ela não tem tempo para Deus? Respondam como é que é possível. Olha, por favor, entenda. Eu não estou dizendo aqui que ninguém deve estudar, que ninguém deve incentivar os filhos
a entrar numa faculdade, a fazer uma universidade. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que é lícito que você estude, é lícito que você busque se sentir vontade de fazer uma faculdade, fazer uma universidade, mas essas coisas não podem interferir no teu relacionamento com Deus. Não podem. Se começa a interferir ao ponto de você não ter tempo para Deus, não ter tempo para ler Bíblia, não ter tempo para orar, não ter tempo para estar presente nos cultos da igreja, olha, Deus está dizendo, pare, stop. Deus está dizendo, não é esse o caminho que eu tracei para você. Aí tem logo gente que pula e diz, espera lá, pastor, mas se eu não tiver um diploma de curso superior, se eu não me formar, eu não vou conseguir ter o padrão de vida que eu almejo. Como é que eu vou ter o padrão de vida que eu desejo para minha família, para os meus filhos? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Espera lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O padrão de vida que você almeja ou o padrão de vida que Deus determinou para você? Uma coisa é eu querer ter um padrão de vida que eu almejo. Outra coisa é eu querer ter um padrão de vida que Deus determinou para mim. Olha, para você ter o padrão de vida que Deus determinou que você vai ter, não vai precisar você violentar a tua vida espiritual. Deus tem poder para colocar você aonde Ele queira, quer você tenha diploma, quer você não tenha diploma, quer você seja um analfabeto. Se o desejo de Deus for um para você, esse desejo vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, vamos viver a palavra como Deus determina, ou vamos viver a nossa vida como a geração perversa determina? Vamos viver a nossa vida segundo o padrão de Deus, ou vamos viver a nossa vida segundo o padrão do mundo? Você vai entender agora, melhor, vai ficar mais claro. Abra em 1 Timóteo, primeira epístola a Timóteo. Olha, já fazem quase 20 anos que eu entendi isso. E quando eu entendi isso, eu larguei tudo. Antes eu tinha tantas ambições, tantos planos, tantos projetos. Tinha aquela neura, não, eu tenho que ganhar dinheiro, o meu sonho é deixar um imóvel para cada filho que eu tiver. Depois que eu aprendi isso aqui, eu digo, não, eu não vou deixar imóvel para ninguém. Se for da vontade de Deus que eu tenha uma casa e amanhã fico com meus filhos, que fique. Mas não será isso que vai garantir o futuro dos meus filhos. O futuro dos meus filhos, quem vai garantir é Deus. Quantos pais que deixam herança, e a herança, ao invés de ser uma bênção, é uma desgraça. Destrói a vida dos filhos, depois que os pais morrem. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante. Olha o padrão de Deus. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, vamos fazer corrente para ganhar mais, porque não dá não. Esse negócio de só sustento, que tem que nos vestir, vamos correr atrás, vamos estudar de manhã, de tarde e de noite, não tem tempo para Deus, vamos fazer faculdade, tem que ter diploma de doutor, porque senão eu não tenho carro, senão eu não tenho casa, eu não quero ficar satisfeito só em ter o pão nosso de cada dia que Deus está me dando. Mas não é assim que a maioria vive? Ou não é? O que Deus está dizendo? Se você tiver sustento, e com que se vestir, tiver o básico para viver uma vida digna, esteja contente. Versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha, deixa eu te dizer uma verdade,
quem faz parte da geração perversa odeia isso aqui, ó. Odeia, sente ódio disso aqui. Só que o cristão de verdade não pode ignorar a voz de Deus. Você vê uma pessoa incrédula, naquele afã de aparecer para a sociedade com um carro do ano, com uma casa na praia, com um apartamento luxuoso, naquele afã de aparecer para o vizinho ver, vestido com roupas de grife. Ela trabalha de 7 da manhã a 10 da noite, ela trabalha de domingo a domingo, não está nem aí se vai ter tempo para Deus, se não vai ter tempo para Deus. Deus nem existe. Deus é um zero à esquerda para ela. Não é assim que a pessoa vive, não é? Mas eu pergunto, e a pessoa de Deus, a pessoa que já foi chamada por Deus, ela vai nesse mesmo embalo? Ela vai viver esse mesmo tipo de vida? Claro e evidente que não. A pessoa de Deus tem que saber os limites entre aquilo que é da vontade de Deus para a sua vida e aquilo que é a vontade do mundo. Você tem que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade do mundo para a minha vida. Porque para o mundo, você só é aplaudido, você só tem valor se você tiver dinheiro, se você tiver um anel de doutor no dedo. Aí o cara fica todo... Tem gente que quando se forma e bota o anel, anda assim, ó. O irmão é aleijado? Não. É... Cãibra. Cãibra. É verdade, irmão, é verdade. Quem é de Deus não pode ser assim. Então, irmãos, nós temos que nos libertar de todo espírito que dirige hoje a geração perversa. O espírito que dirige a geração perversa não pode dirigir a nossa vida. Nós não podemos permitir que os valores espirituais de Deus passem a ser secundários na nossa vida, ou até mesmo eliminados da nossa vida. Não podemos permitir. Tem gente que permite. Tem gente que ainda é dirigido pelo espírito da geração perversa. Os valores espirituais de Deus passam a ser relativos, passam a ficar em segundo plano. Olha, a geração perversa é dirigida pelo Deus Mamon, o Deus do consumismo. Vou explicar. Por exemplo, a pessoa compra um celular. Comprou um celular moderno, qualquer um. Aí daqui a 2 meses, a fábrica lança aquele mesmo celular, só com uma mudança na carcaça. A carcaça era arredondada, aí ele faz um chanfro aqui, ó. Um detalhezinho nas bordas aqui, ó. Mudou nada. Um pequeno detalhe na carcaça. 2 meses depois, igualzinho ao que ela possui. Às vezes a única diferença é no nome. O que ela comprou 2 meses atrás era iPhone 4. 2 meses depois é iPhone 5. Sabe o que é que a pessoa faz? Corre para comprar o novo. Tem 2 meses. Tem 2 meses que ela comprou, não tem diferença nenhuma. As fábricas de calçados, todos os meses, elas lançam modelos novos de sapatos, de sandálias. Às vezes só muda a fivela. Às vezes só muda a cor do couro. Um sujeito qualquer cisma e diz, a moda para os próximos 3 meses é cor... Diz uma cor aí, me ajuda. Você gosta de lilás? Se Orlando fosse o ditador de moda, ele dizia, a próxima moda agora, nos próximos 3 meses, é lilás. Aí você vai nas lojas, tudo que é sandália, como a da Juliana ali, ó, é lilás, aquele sapatinho, né? As sandálias, os sapatos, tudo cor lilás. Todo mundo começa a consumir a cor lilás. Irmãos, isso é uma loucura. Isso é uma insensatez. É aí que a pessoa
começa a ficar escrava do cheque especial, começa a ficar escrava do cartão de crédito, do Credicard, do Visa, do Mastercard, do American Express, do Hipercar, começa a ficar escrava daquele carnezinho de prestação do comércio, ela se torna refém do sistema financeiro. Você sabe o que é que se tornar refém do sistema financeiro? É se tornar refém de um agiota. O sistema financeiro nada mais é do que um agiota oficializado. E da pior qualidade que existe. Por causa dessa loucura, tem gente que deixa de colocar comida dentro de casa para os filhos, para comprar aquilo que ela já tem, só porque saiu com uma cor diferente. Só porque agora saiu com um nome diferente. iPhone 5. Ai, você viu na televisão? Saiu o iPhone 5 e o teu é iPhone 4. Mas qual é a diferença? Eu não sei, eu sei que é iPhone 5. Eu quero o 5, eu quero o iPhone 5, eu quero o iPhone 5. É assim que vive a geração perversa. O Deus da geração perversa é o Deus do consumismo. Irmãos, esse é o espírito que dirige quem faz parte da geração perversa. O que que Deus mandou Pedro dizer para o povo naquele dia? Salvai-vos dessa geração perversa. Se apartem disso. Para você se salvar de alguma coisa, é porque aquela alguma coisa vai te fazer mal. Se salve disso, se salve dela, se aparte dela. Olha, essa maldita teologia da prosperidade, que esses falsos pastores, que estão todos os dias aí ocupando horário na televisão, e eles pregam teologia da prosperidade, isso alimenta isso que eu estou falando para vocês. Quem crê na teologia da prosperidade, vive escravo do consumismo. Os pastores, entre aspas, que ostentam um estilo de vida de marajá, são exatamente aqueles que a multidão segue. É isso mesmo. Os que são milionários. O cara diz, eu comprei um avião por 60 milhões de dólares. O outro diz, eu moro numa mansão cinematográfica. O outro diz, olha, eu tenho uma Mercedes, que só o pneu da minha Mercedes custa 10 mil dólares. São esses que o povo endeusa, são esses que o povo idolatram, são esses a quem o povo dá ouvidos. O verdadeiro pastor, aquele que prega a verdade, aquele que chega na igreja e diz, irmãos, o Senhor mandou dizer que se você tiver sustento e com que se vestir, esteja contente. Esse não serve. Esse a geração perversa odeia. A multidão do pão e do peixe não quer saber desse tipo de pastor. Elas querem aqueles que ensinam que tem que ficar rico, que a pessoa tem que correr atrás de riqueza, que a pessoa tem que comer a melhor comida, vestir a melhor roupa, morar na melhor casa, ter o melhor automóvel, que não tem que se preocupar com santidade. O negócio é decretar, determinar. Isso virou uma praga hoje. Irmão, você quer comprar um carro novo? Quero. Determine. Determine que Deus vai te dar. Decrete, decrete, determine. Sim, está tudo resolvido. Não, senhor, está tudo errado. Tudo absolutamente errado. Isso não é a geração de Deus. Isto é a geração perversa. Quando Jesus, em Mateus, capítulo 16, Mateus 16, versículo 4, diz assim, ok? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jona, e deixando-os, retirou-se. Você prestou atenção? Aquilo que Jesus chamou de geração má e adúltera, Pedro chamou logo adiante de quê? Geração perversa. É um povo que vive a sua vida segundo a vontade do mundo, segundo a vontade do diabo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, que talvez você ainda não tenha pensado nela.
A nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, mostra quem é o nosso Pai. A sua maneira de viver, a sua maneira de agir, mostra para mim quem é o teu Pai. Vou explicar por quê. Vamos no livro de João, capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 44. Jesus estava se dirigindo a uma multidão que não acreditava do que ele falava, não dava a mínima para os ensinamentos dele, não o reconhecia como sendo o Messias. Aí Jesus disse assim, versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Quer dizer, quem é filho do diabo sempre vai fazer aquilo que o pai dele quer. Sempre vai fazer aquilo que o diabo quer. Sempre vai agir como o diabo quer que ele haja. Aqui, ó. Agora, leia o versículo 41. Olha o que ele diz. Vamos ler o 41 e o 42. Estava falando para uma multidão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Todo mundo diz que é filho de Deus, né? Todo mundo diz que é filho de Deus. Esses aqui também disseram para Jesus, não, nós temos um pai que é Deus. Aí Jesus replicou, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente que vocês haveriam de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Você vê, queriam matar Jesus, não obedeciam a palavra de Jesus, não compreendiam os ensinamentos de Jesus. Irmãos, os filhos do diabo são assim. Às vezes estão dentro de um templo como esse, carregam Bíblia, usam expressões religiosas, mas são do diabo. Porque não faz o que Deus manda. Deus está falando uma coisa, o sujeito está fazendo outra. O Senhor está dizendo qual é o padrão que Ele quer para a nossa vida. O cara faz aquilo que o mundo manda fazer. Está aqui, ó. Então, a ordem de Deus, para quem ouve a palavra da verdade e crê, qual é? Salvai-vos desta geração perversa. Se separem desta geração perversa. Se libertem desse mundo. Olha, eu fico impressionado em ver como é que as pessoas são escravas do mundo. É uma coisa, para mim, impressionante. Só que uma das estratégias do diabo, uma das armas mais poderosas que o diabo tem usado para trazer as pessoas escravizadas ao mundo, é a mídia. Você sabia disso? Quando eu digo mídia, eu estou me referindo a revista, jornal, rádio, televisão, outdoor, internet. A mídia é o instrumento mais poderoso que os ministros de Satanás usam para trazer as pessoas escravas ao mundo da perdição. Isto é terrível. Eu falei ontem aqui e vou repetir. Sujeito é incrédulo, autor de novela, ímpio, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia. O negócio dele é pornografia, o negócio dele é promiscuidade, o desejo dele é ver as mulheres todas desnudas, mostrando os seus corpos. O desejo dele é esse. Ver as mulheres se vestindo como uma prostituta rampeira, como uma prostituta descarada. O que é que o sujeito faz? Ele faz a novela, aí ele coloca um personagem que vai ser vivido por uma atriz famosa, que todo mundo conhece, e ele veste aquele personagem com uma roupa de piranha, mostrando o corpo. A mulher anda quando dá um passo, aquele rasgão na roupa que mostra a coxa, uma roupa transparente, aí dá bastante destaque a isso. O que é que acontece no dia seguinte? Toda mulherada corre para as lojas para comprar o mesmo modelo de roupa que a atriz da novela usou. Vira moda.
Você vai no shopping, no comércio, as vitrines, tudo apresentando aquele modelo de roupa. Bem imoral, bem decente. Você percebeu como o poder da mídia? Como é que ele utiliza a mídia para fazer as pessoas ficarem escravizadas ao mundo? É dessa maneira. Porque para a geração perversa é assim, ó. A pessoa apareceu na mídia, eles já acham que aquela pessoa é importante. Apareceu na mídia, já passa a ser vista como formadora de opinião. Por exemplo, você quer ver os formadores de opinião no Brasil? Jô Soares. Uma audiência brutal. Então, se você quer formar a opinião da sociedade, manda para o Jô Soares. Faustão, Gugu Liberato, os grandes atores de novela, as grandes atrizes, os grandes artistas da música popular brasileira. Aí o que é que acontece? O que aquela pessoa fala, o que aquela pessoa veste, a maneira que aquela pessoa pensa, os conceitos de vida que aquela pessoa tem, tudo isso passa a servir de referência para a geração perversa. O cara está lá na televisão, aí vem um Chicanísio, que já morreu, não foi? Mas eu ouvi uma vez uma entrevista de Chicanísio, ele disse, eu já vou para o 10º casamento. Estou em busca da felicidade. A sociedade ouve isso de um cara que é famoso, que tem prestígio, diz, então quer dizer que encontrar a felicidade é ir trocando de mulher como se troca de camisa. Aí começa todo mundo a trocar de mulher. Começa todo mundo a trocar de parceiro. Isso chama-se formador de opinião. Eu disse ontem, o jogador Neymar fez um corte de cabelo moicano. Feio que só o inferno. No outro dia, meu irmão, 90% da nossa juventude, que é uma juventude imbecilizada, estava usando o corte moicano. Agora ele apareceu ontem, cabelo pintado de loiro. Você vai ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Que pena da nossa juventude. Vai estar os jovens, tudo pintando o cabelo de loiro. O cantor sertanejo, Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Chororó, se separou da esposa. Um homem bem casado, com filhos, família edificada. Aí se enrabichou por uma dançarina do show dele, largou a mulher e foi morar com a dançarina. No outro dia, a mídia dá destaque. E começa a acompanhar o cara com a nova mulher. O que que isso passa para a sociedade? Que é normal largar a mulher por outra. Vocês estão entendendo isso aqui que eu estou falando para vocês? Isso é terrível, meu irmão. Isso é cruel. Quem determina o que é certo ou errado para a geração perversa é a mídia. Então nós temos que acordar para isso. Nós temos que entender por que Pedro disse, separai-vos desta geração perversa. Quem é de Deus não se deixa dirigir pela geração perversa. Quem é que vai ditar moda para mim? Ninguém, meu irmão. Eu uso a roupa que eu me sinto bem. Não, mas a moda agora é um paletó com 18 botões. Eu vou usar o que eu uso sempre. Só se acabar. Só tem de 18 botões, aí não posso fazer nada. Não é imoral, não é? Mas eu vou viver dirigido por mídia. Eu vou viver dirigido por lançadores de moda. Quem dirige a minha vida é o Espírito Santo. Quem é de Deus não pode se envolver com o mundo da perdição. A Bíblia diz, é adultério espiritual, é grave afronta a Deus. Quer ver? Abre em Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Será que nós não temos aqui no nosso meio gente que está vivendo escravo da geração perversa? Do Deus do consumismo?
Não pode ver sair um telefone, um celular novo, já que é o novo. Isso é cruel. Acompanha modas imorais, modas indecentes. Então vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 4. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, no texto grego original, esta palavra infiéis é adúlteros. Adúlteros. Vocês ainda não compreenderam que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Por que é adúlteros? Porque a ideia é de que o cristão é alguém que casou-se com Deus. É alguém que está num relacionamento sério com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que sempre a Bíblia faz uma analogia entre a relação do marido com a esposa, com a relação entre Jesus e a igreja. Por isso que é adúlteros. Então, toda vez que o cristão se envolve com o mundo, ele está cometendo adultério espiritual. E o pior tipo de adultério é quando se trai o marido com o seu inimigo. Imagine, a mulher traiu o marido com o inimigo dele. Esse é o pior tipo de adultério que há. Por isso que ele diz aqui, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Está aqui. Amém? João, capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 7, versículo 7. Jesus disse assim. Todos encontraram? Pode procurar que eu espero, calma. Todos? Então vou lá. Olha o que Jesus falou. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Agora dá para você entender por que o mundo odeia Jesus, por que o mundo odeia a igreja, por que o mundo odeia o evangelho, porque o Deus da igreja, o Senhor Jesus Cristo, dá testemunho de que as obras desse mundo são obras más. Ele acusa, ele diz, essas obras são do diabo. Esse estilo de vida é demoníaco. Está aí, a geração perversa com seu relativismo moral. Eu odeio o relativismo. Está aí a geração perversa que apoia o aborto. A geração perversa que luta em favor do homossexualismo. Está aí a geração perversa que não se casa, se ajunta. Como tem isso aqui do Nordeste, né? Um casamento já era, que negócio de casamento, precisa assinar papel, precisa o pastor orar, vamos se juntar. Isso é coisa da geração perversa, a geração do divórcio, a geração em que ser pastor é show. O pastor é um popstar. Isso é a geração perversa. A geração da teologia da prosperidade. A geração da imoralidade, da depravação. Vem um cabeça de vento qualquer, faz uma música imoral, começa a fazer sucesso. Tudo quanto é rádio toca, tudo quanto é televisão toca. E todo mundo começa a cantar aquela música. Eu quero tchu, eu quero tchá. Não, mas eu estou falando alguma bobagem. Fica todo mundo cantando. Será, meus irmãos, que a imbecilização chegou a tal ponto que ninguém para pensar que aquilo que esse homem está falando é uma onomatopeia para fazer referência ao ato sexual? O que é onomatopeia, pastor? É uma figura de linguagem. É quando você usa um som para substituir uma palavra. Ao invés de dizer a palavra, ele usa um som. Eu quero tchu, eu quero tchá. Você sabe o que é que ele está dizendo que ele quer? Isso que você pensou. Exatamente isso você pensou. Só que ao invés de dizer
descaradamente, ele diz usando a figura de linguagem. E fica toda uma sociedade cantando, deixando as crianças cantarem. Você vê menininhos e menininhas, eu quero tchu, eu quero tchá. Aí o pedófilo pega e tchá. Não, isso é sério. Isso é sério. Irmãos, só uma geração pervertida acha engraçado as pessoas cantando uma para as outras. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Só uma geração pervertida acha isso bonito. E fica todo mundo cantando. Um adulto cantando para uma criança. Isso é pedofilia. Isso é incentivo ao sexo ilícito. Isso é incentivo ao estupro. Falta de respeito. A mulher passa na rua e o cara, ai, se eu te pego. Aí é bom que o marido vem atrás, já pegou. Pá! Pé do ouvido. Para aprender a respeitar. Vai-se para um baile. E fica todo mundo cantando um para o outro. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Isso é um estímulo à depravação. Vivemos uma sociedade absolutamente depravada. Por isso que Deus disse, Pedro, diz para o meu povo, se eles creem em mim, se eles creem na minha palavra, se apartem desta geração perversa. Se separem dela. Não conviva com ela. Não deixe os valores dessa geração depravada encontrar espaço nas suas vidas. Ontem eu falei, você prova que você é de Deus. Você prova que você presta culto a Deus pela maneira que você escolhe o teu lazer. Você acha que uma pessoa de Deus escolhe como lazer carnaval? Ir para o carnaval? Você acha isso? Ir para uma boate, onde estão lá dentro 1.500 pessoas, rapazes querendo pegar moça, moça querendo pegar rapaz, porque esse é o espírito. Ou você acha que aqueles jovens ali eram tudo santinho? Não, viemos aqui para a boate, para cantar glória, glória, aleluia. Você acha? Mas quando saíram de casa, não imaginaram que a tragédia da morte os aguardava ali à frente. Quantos vão sair de casa para o carnaval sem se aperceber que de repente a tragédia da morte o aguarda na primeira esquina? De repente uma bala perdida que atinge a cabeça. A moça que sai de casa virgem e bebe, se embriaga, e o safado do namorado estupra. A mocinha que sai de casa e volta com 2, mais um na barriga. Maridos que saem para o carnaval e os seus casamentos se destroem, se acabam. Você acha que uma pessoa de Deus escolhe isso como lazer? E para a gente terminar, meu irmão, observe, por favor, a desgraça que tem sido apresentada aí fora como sendo evangelho de Jesus Cristo. Os lobos vorazes estão aí no rádio, na televisão, apresentando uma verdadeira desgraça e dizendo que é o evangelho de Jesus. E esses lobos vorazes, eles adoram quando a mídia estampa nas manchetes dos jornais da revista e diz assim, o Brasil já tem 60 milhões de evangélicos. Olha, eles ficam felizes. O Brasil já tem 50 milhões de evangélicos. Meu irmão, se esse lixo que eles chamam de evangelho está convertendo pessoas no Brasil, então eu lamento dizer para você que Jesus se equivocou quando ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus se equivocou, porque a mentira é que está libertando.
A mentira é que está convertendo. Que história é essa? Não, Jesus não se equivocou não. Tudo isso que está aí no mundo espiritual evangélico, esses shows gospels, esse louvorzão, essa malfadada marcha para Jesus, esses pregadores popstar que ocupam horário na televisão como se fosse... Você sabe, domingo de frente com Gabi, o Silas Malafaia foi. Silas se comparou a um grande jogador de futebol. Isso, quando o povo me vê na rua, é como se visse o Cristiano Ronaldo. É como se visse o Ronaldinho Fenômeno. Ó! E tem gente que respeita esse cara como pastor. Pastor de Baal. Mensageiro do diabo. Eles estão aí infestando a televisão. Eles fazem parte da geração perversa. Tudo isso aí faz parte daquela grande apostasia que Paulo disse, vai anteceder a segunda vinda de Cristo. E a ordem de Deus, meu irmão e minha irmã, é: apartai-vos desta geração perversa. Aparte-se dela. O que é que você escolhe para assistir na sua televisão? Que escolha você tem feito? Uma escolha sensata? Uma escolha segundo o padrão de Deus na Bíblia? Ou a escolha segundo o padrão da geração perversa? Não, todo mundo assiste o Big Brother Brasil. Olha, está dando 80% de audiência. Eu vou assistir também. Ah, é? Quer dizer que a geração perversa é que te domina? É esse o tipo de escolha que você faz? Você escolhe assistir novela? Você deixa os teus filhos ficarem diante de uma televisão, vendo Big Brother Brasil, vendo a Fazenda, que eu chamo o cabaré do Edir Macedo. Não tem um outro termo, ou você tem? É isso que você deixa os teus filhos assistirem? Você tem tido tempo para Deus? Ou você está vivendo a tua vida de acordo com a geração perversa? Não, tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Mas hoje é dia de culto. Não, mas eu não posso ir, porque se eu for para o culto hoje eu perco o cliente, eu perco de ganhar um dinheiro. Interessante, né? Os ímpios não fazem isso. Tem muito ímpio que não faz isso, você sabia disso? Tem muito ímpio que diz, não, aqui parou, trabalho até essa hora, daqui para frente não trabalho mais. E é ímpio. Tem gente que diz que é cristão e não consegue ser fiel a Deus. Não consegue colocar Deus como prioridade. Você que faltou ontem, adquira o CD com a mensagem de ontem e preste atenção no exemplo que eu citei aqui dos recabitas. Fora quem esteve ontem aqui. Você que esteve ontem, não responda não. Quem não esteve? Quem já tinha ouvido falar em recabitas? Quem esteve ontem aqui já tinha ouvido falar nos recabitas? Eu já tinha lido já. Quem já tinha? Eu já tinha lido já. 2, quem mais? 3, 4, 5. 5 pessoas só já tinham ouvido. Só 5. Viu? Você está vendo como você perde coisas importantes quando você não vem para o culto? Como Deus usa coisas que são de uma importância vital e você perde. Não deixe de ouvir não. Pega o CD, escuta em casa. Deus falou coisas ontem profundas aqui nessa igreja. Como está falando hoje, como vai falar amanhã, como vai falar depois da manhã, como vai falar até sexta-feira à noite. E depois domingo de manhã e domingo à noite também. Amém? Amém. De qual geração você faz parte? Da geração de Deus ou da geração perversa? Ah, pastor, eu sou da geração de Deus porque estou dentro da igreja. Olha, o que tem de geração perversa dentro da igreja, dentro do templo, né? Você não faz ideia. Por isso há tantos escândalos, por isso há tanto adultério, por isso há tanta mentira, por isso há tanta hipocrisia. Aí a pessoa que não conhece a Bíblia diz, está vendo? Por isso que eu não quero saber de igreja. Está na igreja, ó, olha a hipocrisia. Não, mas quem falou que ele é da igreja? Ele está no templo.
No templo qualquer um pode entrar, mas ele não faz parte da igreja de Jesus Cristo. Ele faz parte da geração perversa. Um mau marido, uma péssima esposa, um péssimo filho, o sujeito é desonesto, mente, frauda o imposto de renda, compra, mas não paga, é um consumista em potencial. O Deus dele é mamon, o Deus dele é o dinheiro, o Deus dele é o consumismo. Esse não faz parte da geração de Deus. Esse faz parte da geração perversa. Amém? Amém. Se você crê na palavra, se você diz de verdade que crê em Deus, prove isso, tomando uma atitude de fé. A primeira grande atitude de fé é essa aqui, ó. Separai-vos da geração perversa. Você não pode mais viver segundo o padrão desse mundo. Porque o Senhor te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo muda. Tudo é diferente. Senão, meu querido, você está enganando a você mesmo. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito da verdade falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia.